Saudações, eu respondo pelo nome de Luísa Raimundo Xixava e venho aqui falar sobre quadro conceptual. Quadro conceptual é uma interpretação da teoria geral da contabilidade que utiliza um método lógico-dedutivo definindo uma orientação básica para o organismo responsável de elaborar normas de contabilidade e estabelece os fundamentos teóricos em que se apoia a informação financeira. Finalidade: ajudar aqueles que preparam as demonstrações financeiras na aplicação do Plano Geral de Contabilidade para empresas de grande e média dimensão, PGC-NIRF, ajudar os auditores a formar uma opinião sobre se as demonstrações financeiras estão preparadas em conformidade com PGC-NIRF. Âmbito: o presente quadro conceptual aplica-se somente nas demonstrações financeiras com finalidades gerais. Utilizadores das demonstrações financeiras: investidores, empregados, financiadores, fornecedores, clientes, governos e seus departamentos. Os investidores, através das demonstrações financeiras, querem saber se o dinheiro que eles colocaram na empresa será retornado através dos lucros ou não. Os empregados querem saber se no final do mês terão salário ou não. Os financiadores, no caso os bancos, querem saber se o dinheiro os empréstimos que eles concederam à empresa serão pagos na data de vencimento ou não. Os fornecedores e outros credores estão interessados nas informações financeiras para saberem se as dívidas que a empresa tem para com eles serão liquidadas ou não. Os clientes. Há clientes que são dependentes de certas empresas. Então, eles querem saber se as coisas estão bem na empresa, se nós continuaremos a ter nossos produtos. Tem aqueles clientes que vêm, compram e revendem. Então, se os produtos teremos ou não, dá mais ou menos isso. Os governos, no caso, querem ter acesso às informações financeiras por causa dos impostos, fiscalização. Ver se está tudo bem com os impostos, se não tem nenhum desvio, sei lá. O quadro conceitual estabelece os conceitos fundamentais que estão na base para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras para utilizadores externos, aqueles que eu mencionei agora há pouco. Ele é um guia para a criação de demonstrações financeiras úteis e consistentes e é fundamental para a tomada de decisões financeiras. O quadro conceitual aborda os seguintes assuntos: o objetivo das demonstrações financeiras, as características qualitativas das demonstrações financeiras, a definição, reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras, o conceito de capital e manutenção do capital. O objetivo das demonstrações financeiras. O objetivo das demonstrações financeiras é de fornecer informações sobre a posição financeira, desempenho, alterações na posição financeira de uma entidade e que seja útil a um conjunto de utilizadores para tomar decisões econômicas. Pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras. O que é isso de pressupostos subjacentes? Pressupostos subjacentes são princípios, regras básicas. Então, podemos dizer regras básicas à elaboração das demonstrações financeiras. Os pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras são: base do acréscimo, continuidade das operações. Base de acréscimo. Segundo esta base, todas as transações ou todos os eventos que ocorrem na empresa devem ser registrados. Não importa se ocorreu
pagamento ou recebimento. Se aconteceu na empresa, deve ser registrado. Continuidade das operações. As demonstrações financeiras são feitas assumindo que a empresa continuará a operar futuramente. Então, se por um acaso são feitas demonstrações financeiras, mas com o intuito de findar as atividades, deve-se usar não deve-se usar continuidade das operações, deve-se usar base de liquidação. Então, base de acréscimo, ocorreu a transação financeira, deve ser registrada. Continuidade das operações, as demonstrações financeiras são feitas levando em conta que a empresa continuará a seguir as suas operações futuramente. Características qualitativas das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceitual, as principais características das demonstrações financeiras são compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade. Compreensibilidade. As demonstrações financeiras devem ser fáceis ou rapidamente compreendidas pelos seus utilizadores. Quando eu falo isso, dá para perceber que os utilizadores das demonstrações financeiras têm certa noção em gestão de negócios, contabilidade. Então, as demonstrações financeiras devem ser rapidamente compreendidas pelos seus utilizadores e nenhuma informação deve ser excluída das demonstrações financeiras só porque será difícil de certos utilizadores compreenderem. Tudo aquilo que é relevante deve estar na demonstração financeira. Relevância. Uma informação financeira é considerada relevante quando influencia na tomada de decisões. Então, se essa informação influencia na tomada de decisões econômicas naquele momento, ela é considerada relevante. Por exemplo, os sócios, investidores da empresa querem tomar uma decisão em relação ao mês de outubro. As informações financeiras do mês de fevereiro não serão relevantes para aquele momento. Então, essas informações devem ser relevantes naquele momento em que são precisadas, posso assim dizer. Fiabilidade. As demonstrações financeiras devem ser fiáveis, confiáveis, livres de qualquer influência de terceiros. Tudo que está escrito ali nas demonstrações financeiras deve ser aquilo. Não tem essa coisa de contabilidade criativa, não pode haver, porque nós podemos ver de que as demonstrações financeiras abrangem muitas pessoas. Então, essas coisas de mafiar números para fechar balanço, não pode. São coisas sérias. Porque se, por exemplo, usam contabilidade criativa num determinado período e descobre-se isso, aqui vai ter alguém que terá que pagar, sejam os gestores, os contabilistas e os auditores. Então, gestores, contabilistas e auditores devem fazer de tudo mais um pouco para garantir que as informações financeiras são verdadeiras. Porque se te apanham, vais para a cadeia e será muito difícil conseguir um bom emprego em uma boa empresa sabendo de você. Gosta de mafiar números. Então podemos ver que a fiabilidade é muito importante. Não só como como uma característica qualitativa das demonstrações financeiras, devemos ver que para o reconhecimento e para a mensuração, a fiabilidade
é um dos critérios. Isso aí veremos mais a seguir. Comparabilidade. As demonstrações financeiras são feitas com o intuito também de poderem serem comparadas entre diferentes períodos para saber as tendências econômicas e a posição financeira de uma empresa. Então, por exemplo, se no mês de agosto nós tivemos muitas vendas, os números foram muito positivos para a empresa. No mês de setembro, os números não foram muito negativos. Então, através das demonstrações financeiras desses 2 meses, a empresa poderá identificar o que nós fizemos de diferente, quais são as tendências, onde nós podemos melhorar. Então, as demonstrações financeiras são feitas para serem comparadas e identificar tendências econômicas. Elementos das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceitual, os elementos diretamente ligados à mensuração da posição financeira são ativo, passivo, capital próprio. Ativo. Um ativo é um recurso controlado pela empresa como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. O que é isso de benefícios econômicos futuros? Benefícios econômicos futuros é o que a entidade espera que um ativo possa contribuir direta ou indiretamente com valores monetários para a empresa. Então, o ativo deve ser controlado para a empresa, detido e controlado pela empresa, e deve ser resultado de acontecimentos passados, compra, por exemplo, e deve ter benefícios econômicos, deve ter a possibilidade de contribuir para a empresa com valores monetários. Então, o ativo é isso. O passivo é uma obrigação presente da empresa resultante de acontecimentos passados cuja liquidação se espera que resultem para a entidade de saída de recursos incorporando benefícios econômicos. Então, uma obrigação é resultado de acontecimentos passados, assim como um ativo, e com essa obrigação espera-se que a empresa tenha que da empresa saiam valores monetários para a sua liquidação. Capital próprio. Não existe no Código Conceitual uma decisão de capital próprio, mas ele é referido como interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os passivos. Os elementos ligados diretamente à mensuração da performance na demonstração de resultados são rendimentos e gastos. Rendimentos são os aumentos dos benefícios econômicos no período sob a forma de entradas, aumento de ativos e diminuição de passivos, que resultem em aumento do capital próprio. Então, aqui podemos ver que rendimentos são aumento de benefícios econômicos. Temos o aumento dos ativos e diminuição dos passivos. Estamos perante rendimento quando temos, resumidamente, aumento dos ativos e diminuição dos passivos. E os gastos é o contrário disso. Os gastos são diminuições nos benefícios econômicos durante o período sob forma de saídas, diminuição dos ativos e aumento de passivos, que resultem em diminuições do capital próprio. Então, aqui podemos ver que dinheiro da empresa sai muito, temos mais dívidas, não temos benefícios econômicos e os ativos também acabam diminuindo. O estudo
dos elementos das demonstrações financeiras inclui o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. O reconhecimento é o processo de incorporar no balanço ou nas demonstrações financeiras um item que satisfaz a definição de um elemento e cumpre com os critérios de reconhecimento. Um item que satisfaz a definição do elemento deve ser reconhecido se for provável que qualquer benefício econômico futuro flua para a entidade, o item tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Então, temos aqui de reconhecimento é incorporar nas demonstrações financeiras um item que satisfaz a definição de um elemento e cumpre com os critérios de reconhecimento. Os critérios são esses dois. Primeiro, o item deve ter a probabilidade de contribuir futuramente, direta ou indiretamente, com quantias monetárias para a empresa. E o segundo critério é que esse item deve ser mensurado com fiabilidade. Então, estamos a ver aqui também que a fiabilidade é muito importante. Então, se o item não for mensurado com fiabilidade, então ele não será reconhecido. Aqui esses dois critérios devem ser cumpridos. Se esses dois critérios serem cumpridos, então o item é reconhecido. Se um deles for cumprido, então não será reconhecido. Os dois esses dois critérios devem ser reconhecidos, sim. Reconhecimento dos ativos. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Então aqui podemos ver um ativo é reconhecido quando for provável que qualquer benefício econômico flua para a entidade e for mensurado com fiabilidade. Então, os dois critérios aqui são cumpridos e um ativo é reconhecido. Reconhecimento dos passivos. Um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação de uma obrigação presente e que a quantia pela qual a liquidação terá lugar possa ser mensurada com fiabilidade. Então aqui nos passivos, o dinheiro é mais ou menos a definição dos passivos que falei anteriormente. Mas, além disso, deve ser mensurado com fiabilidade. Uma das coisas também que faz com que o ativo seja reconhecido, além desses dois critérios, é a probabilidade do passivo se materializar. O que é isso? Vou dar um exemplo. Tu vais ao banco, fazes um empréstimo. Então, o tempo passa e tu não pagas o empréstimo. O banco vai confiscar todos os teus bens, não todos, aqueles que ele acha que serão suficientes para pagar aquele empréstimo com juros, porque quando você faz empréstimo sempre tem juros. Então, também, acho que já deu para perceber, mas a probabilidade do passivo se materializar também deve contar aqui no reconhecimento dos passivos, além do benefício econômico e mensuração com fiabilidade. Como é que um passivo
pode nos dar benefício econômico. Por exemplo, vamos nos fornecedores. Nós vamos lá guevar, posso assim dizer, vamos guevar mercadorias e dizemos, vamos pagar mais tarde. Não se preocupe, vamos pagar. Você usa a mercadoria e não paga. Como é que vai ser assim? Você não terá confiança do seu fornecedor. E dos negócios, aí tudo, você, como que eu posso dizer? Todo mundo sabe de tudo ali. Se você é um burlão, vão saber. Então, quando você leva as mercadorias, paga, a probabilidade de você ter mais fornecedores e isso também poder aumentar os seus benefícios, porque você compra, porque você leva a mercadoria e depois vai vender. Então, os benefícios econômicos para ti vão aumentar. Reconhecimento dos rendimentos. Os rendimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando tem havido um aumento de benefícios econômicos futuros que possa ser mensurado com fiabilidade em resultado de um aumento de um ativo ou a redução de um passivo. Aquilo que eu disse quando falei sobre rendimentos. Temos o aumento dos ativos e a redução dos passivos. Um benefício econômico, a entrada de dinheiro na empresa. Então, e essa entrada de dinheiro deve ser também mensurado com fiabilidade. Redução do passivo, aumento de um ativo, mensuração com fiabilidade e aumento de benefícios econômicos futuros. Reconhecimento dos gastos. Um gasto é reconhecido na demonstração dos resultados quando tem havido uma redução dos benefícios econômicos futuros que pode ser mensurado com fiabilidade em resultado de uma redução de um ativo ou aumento de um passivo. Então, também, como a gente vai falar dos gastos, diminuição dos ativos, aumento dos passivos, saídas de dinheiro. Quando temos gastos, sai dinheiro. Então, saída de dinheiro, diminuição dos ativos, aumento dos passivos e mensuração com fiabilidade. Estes são os elementos para o reconhecimento dos gastos. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Mensuração é o processo de determinar as quantias monetárias através dos quais os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidas e mostradas no balanço e na demonstração de resultados. Este processo envolve a seleção de bases específicas de mensuração. Bases de mensuração. O quadro conceitual apresenta as seguintes bases de mensuração: custo histórico, custo corrente, valor realizável ou de liquidação e valor presente. Custo histórico. No custo histórico, o ativo é registrado pelo valor pago na aquisição e o passivo é registrado pelo valor da obrigação na data em que foram incorridos. Então, no custo histórico, tu registras o ativo com aquele valor no qual adquiriste o ativo. Por exemplo, adquiriste um carro. Tu adquiriste um carro a valor X. Tu vais registrar o carro com o valor X. Compraste mercadorias a prazo. Tu vais registrar o valor da compra a prazo com o valor que compraste a mercadoria. Por exemplo, compraste a 1.160.000 com IVA incluído. Então, tu vais registrar
aquele valor 1.160.000, que é o valor da mercadoria e do IVA. Custo corrente reflete o custo que a entidade teria se adquirisse o mesmo ativo hoje, ou se pagasse também o passivo no dia de hoje. Por exemplo, vamos no exemplo do carro. Compraste o carro em fevereiro. Tu registraste 500.000. Isso no custo histórico. Já no custo corrente, tu vai registrar o valor que o carro tem naquele momento, naquele mês. Em vez de estar 500.000, poderá estar 350.000 ou até mesmo 800.000. Então, tu vai registrar este valor. Também temos os passivos. Nos passivos, vens e registras aquele valor que seria se tivesses que pagar atualmente. Vamos aos bancos. Quando você faz um empréstimo, o valor não é o mesmo. Tem ali os juros e tudo mais. Então, se fosse para pagar um empréstimo no dia de hoje, você registraria na contabilidade, nas demonstrações financeiras, o valor da dívida no dia de hoje. Valor realizável ou de liquidação. Os ativos são mostrados pela quantia de caixa que poderiam ser obtidos atualmente através da venda do ativo. Os passivos são mostrados pelos seus valores de liquidação, isto é, as quantias não descontadas de caixa ou equivalentes de obrigação que se espera que se paguem para satisfazer a obrigação no decurso normal dos negócios. Então, aqui, o ativo é registrado pelo valor no qual poderá ser vendido atualmente. Então, se tens aquele carro, compraste a 500.000, então tu vês o valor do carro no dia de hoje. Deixa-me formular bem. Tens um carro, então tu vês o valor que poderás vender o carro. Então, se fosse para vender o carro a valor X, esse valor X é o valor que seria registrado. Valor presente. Os ativos são mostrados pelo valor presente, descontado dos fluxos, descontado dos futuros fluxos de entradas de caixa líquidos que se espera que o item gere no decurso normal dos negócios. Os passivos são mostrados pelo valor presente descontado nos futuros fluxos de saída de líquidos que se espera que sejam necessários para liquidar os passivos no decurso normal dos negócios. Então, aqui podemos ver que os ativos são registrados pelo valor que a empresa espera que o ativo vá contribuir para a empresa. E os passivos são registrados pelo valor que se espera que seja necessário para liquidar a dívida. E além do reconhecimento e da mensuração, temos também a apresentação e divulgação. A apresentação é quando nós levamos essas informações financeiras e incorporamos no balanço ou na demonstração de resultados. E a divulgação é as informações que teremos que prestar nas notas às contas. Aí quando vemos que no balanço tem uma parte em que você escreve as notas. Por exemplo, caixa. O caixa é composto por 1.000 moedas de 50, 1.000 notas de 50, 500 notas de
200, assim sucessivamente. O conceito do capital e manutenção do capital. Existem dois possíveis conceitos para a elaboração de demonstrações financeiras: o conceito do capital financeiro e o conceito de capital físico. Capital financeiro é o sinônimo dos ativos líquidos da empresa. Capital financeiro é mais associado a valores monetários. O capital físico refere-se à capacidade produtiva da empresa. Então, o capital físico tem mais a ver com, como vem aqui escrito, capacidade produtiva da empresa. O que a empresa consegue produzir. Segundo o quadro conceitual, os conceitos de capital apresentados dão origem aos seguintes conceitos de manutenção do capital. Manutenção do capital financeiro. O lucro é obtido somente quando a quantia financeira dos ativos líquidos no final do período exceder a quantia financeira dos ativos líquidos no início do período. Então, aqui podemos ver que temos lucro quando as quantias monetárias no final do período, no final do ano, podemos assim dizer, serem superiores às quantias monetárias do início do período. Então, isso depois de terem se tirado todas as contribuições e distribuição dos lucros não, e distribuição aos detentores do capital durante o período. Então, no final do período, depois de terem se distribuído aos detentores do capital, depois de terem se tirado todas as contribuições, se o valor for superior ao valor que tínhamos no início do ano, estamos perante ao lucro. Se for inferior, não temos um lucro. Manutenção do capital físico. De acordo com este conceito, o lucro é obtido somente quando a capacidade produtiva física ou capacidade operacional da entidade ou os recursos ou fundos necessários para atingir essa capacidade no final do período exceder a capacidade operacional no início do período. Então, aqui, se a capacidade produtiva no fim do ano de uma entidade for superior à capacidade produtiva no início do ano, estamos perante a um lucro. Não só a capacidade produtiva aqui, mas todos aqueles recursos que são usados na produção excederem aos do início do ano, estamos perante a um lucro. Isso depois de tirar todas as contribuições, depois de tirar tudo que deve ser tirado e aquele valor que sobrar, estamos perante a um lucro. Então aqui podemos ver que o capital financeiro, depois de tudo isso, está mais ligado a empresas comerciais e compra e venda. E o capital físico está mais ligado a empresas industriais, fábricas assim. Então, esses dois conceitos definem como a entidade define o capital que pretende manter e é a ponte entre os conceitos de capital e os conceitos de lucro. Podemos ver de que
Através do conceito de capital, nós temos o conceito, através do conceito do capital financeiro, nós temos o conceito de manutenção do capital financeiro. Através do conceito do capital físico, nós temos o conceito da manutenção do capital físico. Então, esses dois, o conceito de capital e o conceito de manutenção de capital, estão sempre ligados. Bom, consigo, através desse trabalho, consigo compreender que as demonstrações financeiras são mais do que importantes para uma entidade. Através delas, nós conseguimos ver a situação financeira da empresa e, através delas, temos vários dependentes, como foi mencionado anteriormente. As demonstrações financeiras são muito importantes porque estamos a ver que muitas pessoas dependem delas, a empresa sim, em si depende delas. Então, o reconhecimento, a mensuração, a divulgação, todas as características das demonstrações financeiras e as suas bases e os seus pressupostos, se tudo for muito bem seguido, temos informações financeiras fiáveis, confiáveis na empresa. Também estamos aqui a falar de demonstrações financeiras. Quais são os tipos de demonstrações financeiras? Eu deveria ter falado isso lá atrás. Temos o balanço, a demonstração dos resultados, as demonstrações dos fluxos de caixa. Então, através dessas demonstrações financeiras, isso é, se elas forem feitas da maneira correta, nós temos em nossas mãos uma informação fiável, relevante e comparável. Bom, muito obrigada pela atenção dispensada e este foi o vídeo de hoje. Até uma próxima oportunidade.